correção de exercícios de biologia dos módulos trabalhados nas videoaulas anteriores. Tá? Pegue o seu livro e acompanhe. Hoje nós vamos para os módulos 8 e 9 da frente 1 do seu livro 1. Os assuntos são celular e a mitose e posterior a meiose. Vamos começar então com as questões que vão abordar o ciclo celular e a mitose. Questão número 1 diz o seguinte: considere uma dada espécie de mamífero que apresenta 40 cromossomos. Então, 2N igual a 40, diploide igual a 40. Em suas células somáticas, aquelas células que fazem parte da constituição desse indivíduo, desse mamífero. Em um indivíduo dessa espécie, não se espera encontrar. Nós temos que achar a alternativa incorreta. Vamos analisar aí. Letra A. 40 fios de cromatina no núcleo de células que estejam no período G1 da intérfase. Está correto, né? Então, se é na intérfase, eu vou chamar o DNA associado à proteína de cromatina. E se a célula somática já tem 40 cromossomos, né? Ela vai continuar tendo 40. Eles estão simples, porque eles estão em G1, não passaram ainda pelo período S da intérfase. Então, a letra A está super correta. Letra B. 40 fios de cromatina duplicados no período G2 da intérfase. Verdade. Se é G2, já passou pelo período S, então agora essas cromatinas estão duplicadas. A gente continua chamando de cromatina, porque esse DNA ainda está na célula em intérfase, né? Letra C. 40 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase. Verdade. Se é metáfase, eles já passaram pela intérfase, estão duplicados, e eles passam a ser chamados de cromossomos, porque a célula já está se dividindo, e como é metáfase, eles estão altamente condensados. Eles estão bem visíveis aí. Atingiram o grau máximo de condensação. Letra C está correta. Letra D. 20 fios de cromatina no núcleo de cada célula resultante de uma divisão mitótica. Veja bem, se for mitose, uma célula-mãe geram duas células filhas idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. Se esse mamífero tem 40 cromossomos, por mitose ele vai gerar duas células com 40 cromossomos. Então, a letra D não é condizente, ela está errada e é a que nós deveremos marcar. Letra D, então, a resposta. Em um indivíduo dessa espécie, não se espera encontrar 20 fios de cromatina no núcleo de células resultantes da mitose. A próxima questão diz o seguinte: para estudar os cromossomos dos mamíferos, é comum fazer-se uma cultura de glóbulos brancos do sangue periférico e adicionar fitohemaglutinina, que é um agente que induz a multiplicação celular nesse tipo de cultura. Posteriormente, é acrescentada colchicina, droga que desagrega as fibras do fuso na divisão celular. O emprego dessas duas substâncias tem como objetivo aumentar. Veja bem, o objetivo é usar essas substâncias para estudar os cromossomos. Para isso, é necessário que os cromossomos estejam bem visíveis, altamente condensados, tá? E a fase que nós observamos isso é na metáfase. Logo, a utilização dessas substâncias tem como objetivo aumentar o número de células em metáfase mitótica para melhor estudar os cromossomos. Resposta, então, letra C. A próxima questão. As figuras a seguir representam duas células em metáfase mitótica, né? Onde os cromossomos estão alinhados no plano equatorial e estão altamente condensados e visíveis. Na figura 1, em metáfase normal, e na 2, em metáfase onde a célula foi tratada com colchicina. Se a célula foi tratada com colchicina, ela paralisou, ficou em fase de metáfase. Não ocorreu a anáfase, a fase posterior, a separação das cromátides irmãs ou dos cromossomos homólogos, né? Nesse caso, separação das cromátides irmãs. Então, analisando as figuras, pode-se dizer que a colchicina afeta a ocorrência da anáfase. Por quê? Porque não haverá formação de microtúbulos, tá? Se não haverá formação de microtúbulos, não tem como passar de metáfase para anáfase. Resposta letra C, que é o papel da colchicina. A próxima questão apresenta aí pra gente as fases da mitose, tá? Por que eu sei que é mitose? Porque não tem cromossomos homólogos alinhados na metáfase. Nós vamos ter aí
os cromossomos em fila indiana. Tá bom? Então, aqui nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? A divisão citocinética aqui na telófase. Percebam que a célula está tendo uma citocinese de dentro para fora, uma citocinese centrífuga, tá? Isso ocorre em células vegetais, como vimos, devido à presença da parede celular. E a questão quer saber, é correto afirmar que as imagens representam um processo de mitose, como nós vimos, e a mitose em uma célula vegetal, porque nós observamos nessa imagem a formação do fragmoplasto, que permite que a citocinese seja centrífuga. Isso é observado na célula vegetal. Então, a resposta correta é a letra C, mitose em célula vegetal, uma vez que a formação de uma placa mediana ou placa celular, como ocorre em 6. E vale lembrar que essa placa celular, formada em célula vegetal na citocinese, nós chamamos de fragmoplasto. A próxima questão diz assim: a sequência de fotografias abaixo mostra uma célula somática animal em intérfase e outras em etapas da mitose, até a formação de novas células, né? Então, aqui nós estamos vendo a intérfase, prófase, metáfase, anáfase e, por fim, a telófase, a citocinese. Considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade N de DNA, a quantidade de DNA nas células somáticas desse animal, indicadas pelo número 1, 2, 3 e 4, é, respectivamente. Então, vamos ver. As células numeradas de 1 a 4 estão, respectivamente, nas seguintes fases da mitose. 1, intérfase. 2, prófase. 3, anáfase. 4, telófase. No período G1 da intérfase, a quantidade de DNA é 2N. Na prófase, 4N. Anáfase, 4N. E telófase, 2N. Logo, a resposta correta é a letra D de dado. Okay? Agora nós vamos discutir as questões cujo tema é a meiose. E a primeira questão fala assim, uma espécie de pernilongo possui 2N igual a 6. Então, ele é diploide com 6 cromossomos. Haploide, então, com 3 cromossomos. A seguir estão representados fenômenos de intérfase e meióticos, pelos quais passam as células gaméticas desse pernilongo. Marque a alternativa que contém a sequência correta dos eventos, tá? Então, vamos observar aqui, Em E, a célula está em intérfase, os cromossomos não estão duplicados. Já em A, os cromossomos estão duplicados. Em D, nós estamos observando os cromossomos condensados, alinhados no plano equatorial da célula. Nós estamos vendo agrupamento de cromossomos homólogos, um do lado do outro. Trata-se, então, da metáfase. Ocorreu, então, separação dos cromossomos homólogos na meiose 1, separação das cromátides irmãs na anáfase 2, e é o que a gente observa na letra B. E, por último, na letra C, a metáfase 2, em que os cromossomos estão alinhados no plano equatorial da célula, só que não são cromossomos homólogos. Eles estão em fila indiana, e posteriormente haverá separação das cromátides irmãs. Então, nós chegamos à conclusão que a letra D é a sequência correta, tá? É A, D, C e B. Número 2. Considerando uma célula animal diploide com 6 cromossomos, 2N igual a 6, é correto afirmar que seu conjunto cromossômico na metáfase 2 da meiose será. Veja bem, se é metáfase 2, não tem cromossomos homólogos. Os cromossomos estão alinhados no plano equatorial da célula em fila indiana, ok? Além disso, se é metáfase 2, já ocorreu a fase reducional. Então, se tinha 6 cromossomos, agora tem 3 cromossomos. E eles estão duplicados porque passaram pela intérfase. Logo, a resposta correta é a letra D, metáfase 2. Cromossomos alinhados em fila indiana, duplicados. No total, tem 3 cromossomos, já que é metáfase 2, já houve a fase reducional, que é a meiose 1. Resposta letra D.
A próxima questão diz o seguinte: considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose, tá? E ele quer saber o seguinte: no processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em... se vai ser multiplicação celular para reparação, regeneração de tecido, ele está fazendo referência à mitose. Então, nós temos que observar esses eventos e saber quais deles ocorrem na mitose. A número 1 está falando de emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Na mitose, a gente não vai ter cromossomos homólogos emparelhados. Lá na metáfase da mitose, nós vamos ter esses cromossomos em fila indiana. Então, a número 1 não está correta. A número 2 está falando do alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Isso é verdade, isso ocorre na metáfase lá da mitose. Então, o evento 2 diz respeito à mitose. 3. Permutação de segmentos entre os cromossomos homólogos, que é o crossing over, a permutação, a recombinação gênica, que ocorre somente na célula em meiose. Então, a 3 não diz respeito à mitose. E 4. Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Isso ocorre na anáfase da mitose, sim. Então, a resposta correta é a letra B. Os eventos 2 e 4 ocorrem na mitose, que é um processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, conforme indicado na questão. A questão de número 5, aí da página 33, traz duas figuras para a gente, tá? Nos esquemas abaixo, temos a representação de um cromossomo em duas fases sequenciais, A e B da divisão celular. A seria metáfase e B anáfase, ok? As fases A e B em questão são observadas. Veja bem, eu consigo observar a fase A e B na mitose, ok? Metáfase da mitose em A, anáfase da mitose em B, mas eu também consigo observar isso na meiose, no caso na meiose 2. Metáfase 2, anáfase 2. Logo, a resposta correta é a letra D, na mitose e na segunda divisão da meiose. A próxima questão diz assim para a gente: os dois processos que ocorrem na meiose, responsáveis pela variabilidade genética dos organismos que se reproduzem sexuadamente, são... Bom, nós vimos em outro momento na genética que a segregação independente, a separação independente dos cromossomos durante a meiose, de acordo com a segunda lei de Mendel, promove aí uma maior combinação de genes, de características nos gametas. Além disso, a permutação, a recombinação gênica, troca de segmentos entre os cromossomos na meiose, também promove a variabilidade genética. Logo, a resposta correta é a letra B, segregação independente dos pares de cromossomos homólogos e permutação entre os cromossomos homólogos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.